Boa tarde, crianças! Como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é de ciências e vamos relembrar o que estudamos anteriormente. Nós aprendemos sobre a biosfera. Você lembra o que é biosfera? Biosfera é a região do planeta onde existe vida. Pode ser a vida humana, os animais, as plantas e até os micro-organismos. Onde tem vida é a biosfera. Nós aprendemos que a biosfera é dividida em 3 regiões: atmosfera, litosfera e hidrosfera. Você se lembra? A atmosfera é a região onde fica o ar, os gases que formam o ar. Essa é a atmosfera. E lá existem micro-organismos, então existe vida. Nós aprendemos sobre a hidrosfera também, que é o ambiente aquático, onde tem vida na água, faz parte da hidrosfera. E nós aprendemos também sobre a litosfera, que é o solo, a região onde tem solo e tem vida. E também falamos um pouquinho sobre a fotossíntese. Você se lembra o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo pelo qual a planta passa para produzir o seu próprio alimento. E para isso ela precisa de gases que tem no ar, luz solar e água. Certo? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, então abra o seu livro na página 5 e vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso planeta, sobre as relações que existem entre os seres vivos, como se chama cada grupo. Vamos lá? Vamos aprender? Então vamos lá. O nosso livro vem falando que cada espécie ou cada ser vivo é chamado de organismo ou indivíduo. Aqui nós temos o exemplo de um peixe. O peixe salema. Ele é um organismo. Então, o organismo é cada ser vivo, ou também chamado de indivíduo. Então, indivíduo ou organismo é um ser vivo. Pode ser um ser humano, um animal, uma planta. Vários indivíduos se juntam, eles formam uma população. Vamos pensar um pouquinho nas abelhas. Cada abelha é um indivíduo ou um organismo. E quando elas se juntam, quando tem várias abelhas, formam uma população. Aqui no nosso livro mostra o peixe salema, o indivíduo e a população, que são vários peixes. População é formado sempre pela mesma espécie, tá? Então, quando tem várias vacas, população de vacas. Quando tem vários cachorros, população de cachorro. Quando tem vários insetos, né? Determinado inseto, como borboleta, é uma população de borboletas, tá bom? Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? Vamos continuar então. O nosso livro nos conta que chamamos de comunidade um grupo de várias populações. Então, use a sua imaginação aí agora. Pensa numa floresta. Numa floresta, existem populações de abelhas na colmeia, de formigas no chão. Dependendo do lugar, tem diversas espécies de aves, animais terrestres, mamíferos, répteis. E todas essas populações, por exemplo, uma população de cobra vive perto de uma população de formiga, que vive perto de uma população de abelhas, que vive perto de uma população de aves. Todas essas populações juntas formam uma comunidade. Então, comunidade são várias populações e as populações são formadas por vários indivíduos. Então, começa por um indivíduo que forma uma população, que forma uma comunidade. Ecossistema é um conjunto de fatores ambientais. Ambientais lembra o quê? Ambiente, como água, ar, solo e luz natural. Da onde vem a luz natural? Muito bem, do sol. Então, o ecossistema é o ambiente.
Então, é a água, o ar, o solo e a luz, tá bom? Então, vamos recapitular. Indivíduo é cada ser vivo. População é um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie. Comunidade são várias espécies diferentes. Várias populações de espécies diferentes formam uma comunidade. E o ecossistema são os fatores ambientais: solo, água, luz e ar. E isso tudo, o indivíduo, a população, a comunidade e o ecossistema, é o que forma a biosfera. Nós sabemos que a biosfera é onde tem vida. Finalmente, então, todos esses ecossistemas da Terra, existem diferentes ecossistemas na Terra, que nós vamos aprender mais adiante. Eles formam a biosfera, junto com tudo que a gente falou antes: indivíduo, população, comunidade, ecossistema, tá? Vários ecossistemas formam a biosfera. Agora vamos para a página 6 e vamos falar sobre reservas da biosfera. Nós sabemos que a biosfera é onde tem vida. E para que as vidas existam, precisam de um ecossistema, ou seja, do solo, da água, do ar e da luz solar. Então, precisamos preservar os ambientes para que a vida possa continuar, para que as espécies não sejam extintas e não haja destruição da natureza. Para isso foi criada a Unesco. Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho no nosso livro, na página 6, para que você entenda o que é a Unesco e qual a finalidade desse programa. Vamos lá! A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, lançou no ano de 1971 o programa Homem e a Biosfera. A finalidade do programa é estudar os recursos naturais do nosso planeta, ou seja, tudo que é natural, os ecossistemas do nosso planeta, e mapear as áreas com grande variedade de espécies, ou seja, botar num mapa onde tem uma variedade grande de espécies, de várias populações, ou seja, que tenha uma comunidade. E importantes recursos naturais, as reservas da biosfera. No Brasil, existem várias áreas que são consideradas reservas da biosfera. Aí nós temos 6. Reserva da Biosfera da Amazônia Central, Reserva da Biosfera da Caatinga, Reserva da Biosfera do Cerrado, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Reserva da Biosfera do Pantanal e Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Então, existem esses lugares, que são protegidos para que as espécies continuem sobrevivendo, tendo suas populações, formando comunidades e, junto com o ecossistema, forma a biosfera, para que continue tendo vida e esses animais, essas espécies não sejam extintas. Então, as reservas da biosfera são muito importantes, porque combate a degradação do ambiente, ou seja, a destruição do meio ambiente, e preserva a vida dos animais. E todo mundo, o mundo inteiro precisa estar atento a isso e respeitar a natureza, os animais, preservar a natureza, certo? Vamos agora para a página 7, para as nossas atividades, que começa com um texto sobre a goiabeira. Então, vocês vão ler o texto, responder as questões. Temos mais atividades nas páginas seguintes, na página 8 e 9. Então, hoje a gente começou na página 5 e vamos até a página 9 com as atividades. Leiam com atenção. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Então, vamos só recapitular o que a gente estudou hoje. Nós estudamos que cada ser vivo é chamado de indivíduo ou organismo. Cada um é um organismo ou um indivíduo, assim como nós, seres humanos. Todos os seres vivos são um organismo ou um indivíduo.
Vários da mesma espécie formam uma população. Da mesma espécie, população. Várias populações diferentes formam uma comunidade. E a comunidade precisa estar em um lugar, em um ecossistema. Então, ecossistema são os recursos naturais: água, luz, ar e solo. E tudo isso junto forma a biosfera. Os fatores ambientais que nós falamos, água, sol, terra e ar, junto com várias espécies de seres vivos, formam a biosfera. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijinho, tchau, tchau!